Oi, gente, passando aqui porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? Do nosso quadro Provocações, isso mesmo. O nosso quadro Provocações, ele acontece semanalmente, sempre às sextas-feiras. É um quadro onde a gente sempre traz algum tema pra gente fazer reflexões e, claro, provocações em cima de algumas questões que são muito pertinentes e comuns aí no dia a dia da vida escolar das crianças, de tratamento nas clínicas. Então a gente sempre traz algum tema que realmente gere aí uma reflexão sobre essas questões aí nos pais, professores e profissionais também. Então, se você ainda não conhece esse nosso quadro, eu te recomendo e sugiro fortemente que você corra lá na nossa página do YouTube, procure essa série, né, Provocações, e assista todos os vídeos, porque são vídeos que realmente tratam e trazem assuntos da nossa atualidade, que são questões muito importantes que a gente tem que discutir e debater. Então, corre lá para você não perder nenhum. E aí hoje eu quero conversar com vocês, né, a respeito de um tema que é muito importante, só que muitas vezes ele passa desapercebido, né? Quer que seja por uma questão de negligência, quer seja por uma questão que realmente o diagnóstico dessa doença, uma doença é um diagnóstico difícil, requer muitas habilidades. A sintomatologia dele é muito parecida com de outras doenças, então às vezes o diagnóstico ele passa desapercebido e ele também ainda, infelizmente, um tabu aí na nossa sociedade ainda quando a gente fala desse tema. Essa semana a gente até publicou nas nossas redes um post, né, nos nossos canais, no Instagram e no Facebook, falando sobre esse tema, né? É a depressão. Né? A depressão é uma das doenças psiquiátricas de maior recorrência, de maior ocorrência na nossa sociedade. Eles estimam aí valores altíssimos de depressão, estima-se inclusive que ele provavelmente acomete mais mulheres do que homens, né? E não acomete só pessoas em idade adulta, né? Ela também acomete pessoas da terceira idade, aí os idosos e também as crianças. Né? Infelizmente esse quadro ele não livra aí os nossos pequenos de poderem desenvolver esse tipo de alteração, essa doença. E aí hoje, essa semana a gente falou sobre isso, né? Nos nossos canais, né? Como identificar os sinais e sintomas da depressão, principalmente pacientes que têm esse quadro de dislexia, né? Nas crianças, que é uma coisa que infelizmente é comum de acontecer, né? O disléxico, então, por ele não acreditar muito no seu potencial, por ele ter dificuldade realmente de aprender, e as pessoas muitas vezes o rotular, colocar rótulos, fazer piada, bullying com eles acabam desenvolvendo esse quadro psiquiátrico, que é um quadro extremamente grave. Né? Então a gente precisa falar sobre isso sim, porque é um transtorno muito frequente e recorrente, principalmente nesses pacientes. Né? Então o que eu queria trazer hoje de reflexão para vocês é isso. Né? A gente realmente tem olhado com um olhar diferente para os nossos pacientes, para os nossos filhos que têm muitas vezes alguma dificuldade, algum transtorno. A gente tem conseguido perceber neles algum traço, né, de alguma possível alteração. A gente tem acompanhado, ver se eles estão realmente sofrendo bullying na escola. A escola tem feito um trabalho com os outros alunos, né, nesse sentido de aceitação, de diversidade, explicado que essas coisas em relação às dificuldades, por exemplo, de aprendizagem, os transtornos do neurodesenvolvimento de uma maneira geral, TDAH, autismo, os transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, né, de ortografia, tem sido realmente feito esse trabalho de conscientização com as outras crianças para a gente evitar, né, que esses bullying aconteçam. A gente tem trabalhado com os nossos filhos, as nossas crianças, que elas têm capacidade sim de aprender, que elas têm condições sim de se desenvolver cada vez melhor e que essas questões que muitas vezes elas têm dificuldade, elas podem sim ser suplantadas, desde que exista empenho, desde que exista o tratamento, o acompanhamento para essas alterações. Né? Então a provocação que eu queria deixar hoje para vocês, na verdade mais do que uma provocação, uma reflexão mesmo, se a gente realmente está dando conta de fazer isso, a gente está conseguindo proteger as nossas crianças,
né, para que elas não tenham esse quadro de depressão? Né? A gente consegue identificar esses sinais no primeiro momento, ou a gente tá sempre achando que é alguma outra coisa, que isso não existe em criança, e na verdade isso existe sim em criança, né? Por mais que seja lamentável, que a gente não gostaria que tivesse, mas isso existe. E se a gente não falar disso, se a gente não ficar atento a esses sinais, simplesmente não vai desaparecer. Né? A gente pode simplesmente deixar que esse quadro se agrave e a criança fique cada vez mais frustrada com ela, com seu desempenho, muitas vezes na escola, com seu desempenho na vida afetiva, familiar. Então, por isso que é importante, sim, a gente falar sobre esse tema. Então, o que eu queria deixar aí para vocês esse final de semana, para a gente poder parar e pensar um pouco sobre isso, é sobre esse quadro realmente da depressão, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado hoje das nossas provocações. E escreva aí pra gente o que vocês gostaram, se vocês gostaram da provocação de hoje, se vocês conhecem alguém que se enquadra nesses sinais e sintomas, né, que tá lá no nosso post, então corre lá pra você dar uma lida também sobre isso. Então era isso que eu queria conversar com vocês, agradeço a presença de todos aí, um beijo, até semana que vem, tchau, tchau!